vamos nos aprofundar na história antiga de Westeros, desvendando as origens, evolução e a ameaça implacável dos caminhantes brancos, conhecidos também como os Outros. Para entender essa força aterrorizante que ressurgiu após milhares de anos de silêncio, precisamos viajar no tempo, para eras muito antes dos eventos de Game of Thrones. Os caminhantes brancos, ao contrário de outros antagonistas, representam um perigo primordial e cósmico, cuja ameaça transcende qualquer conflito humano. Eles são a personificação de um inverno eterno e, para entender essa entidade sombria, é crucial conhecer suas origens, motivações e o legado que deixaram na história. Há cerca de 12.000 anos, na Era dos Heróis, o continente de Westeros era uma terra selvagem e inexplorada. Era o tempo dos Filhos da Floresta, criaturas místicas ligadas profundamente à magia e à natureza. Os primeiros homens, os primeiros humanos a chegar ao continente, travaram uma guerra devastadora contra os Filhos da Floresta, buscando conquistar suas terras. Desesperados e sem esperanças de vitória contra esses invasores humanos, os Filhos da Floresta recorreram a uma magia antiga e poderosa, criando os caminhantes brancos como uma arma de destruição definitiva. Acreditava-se que essas criaturas serviriam como guerreiros implacáveis para defender as florestas, mas o plano saiu de controle, e os caminhantes brancos se voltaram contra seus próprios criadores. Esses seres foram criados a partir da essência dos homens, transformados em criaturas de gelo e morte por rituais mágicos. A primeira dessas criações foi o Rei da Noite, um guerreiro capturado que foi transformado em uma entidade aterrorizante por um ritual que envolvia o vidro de dragão. Com o tempo, o Rei da Noite ganhou a habilidade de criar mais caminhantes brancos a partir de crianças humanas, perpetuando sua raça por eras. Sua única missão era espalhar o inverno e a morte, uma força imparável destinada a destruir toda a vida. O controle que os Filhos da Floresta pensavam ter sobre essas criaturas logo foi perdido, e os caminhantes brancos se tornaram uma ameaça que os filhos jamais poderiam conter. A primeira grande guerra contra os caminhantes brancos ficou conhecida como a Longa Noite, uma era de escuridão e frio que quase levou Westeros à extinção. Durante essa época, os caminhantes brancos marcharam sobre o continente, trazendo o inverno eterno consigo. Seu avanço foi apenas interrompido por uma coalizão improvável entre os primeiros homens e os Filhos da Floresta. Essa aliança desesperada resultou na criação da muralha, uma gigantesca barreira de gelo e magia, construída para impedir que os caminhantes brancos invadissem novamente o sul. Além disso, a Patrulha da Noite foi formada para proteger os reinos dos homens contra qualquer possível retorno dessas criaturas. Com o tempo, no entanto, a ameaça dos caminhantes brancos caiu no esquecimento, sendo relegada ao status de lenda e superstição. Mas, como vimos em Game of Thrones, essas lendas estavam longe de serem apenas histórias. Os caminhantes brancos estavam adormecidos, esperando o momento certo para retornar. E esse momento chegou quando o inverno começou a se aproximar novamente, trazendo o prenúncio de um desastre iminente. A marcha dos caminhantes brancos através da muralha marcou o início de uma nova era de escuridão, uma ameaça que nem mesmo os conflitos internos dos Sete Reinos poderiam ignorar. O renascimento do Rei da Noite e seu exército de mortos-vivos apresentou um desafio que nenhum exército humano estava preparado para enfrentar, forçando alianças inesperadas entre antigos inimigos para tentar deter a extinção da humanidade. Mas, o que torna os caminhantes brancos tão implacáveis é sua conexão com o frio e o gelo. Eles não são apenas guerreiros, são uma força da natureza. Quando eles marcham, trazem o inverno consigo, e seus poderes sobrenaturais permitem que eles dominem o clima e ressuscitem os mortos para lutarem ao seu lado. Isso os torna virtualmente invencíveis em combate direto. Apenas armas feitas de vidro de dragão ou aço valeriano têm o poder de destruí-los. O desafio de encontrar e forjar essas armas antigas e raras se torna uma parte crucial da luta contra os caminhantes brancos, e é um lembrete constante de que o conhecimento e os segredos do passado são as chaves para sobreviver ao futuro. No centro dessa guerra contra os caminhantes brancos está a figura enigmática do Rei da Noite. Ele é mais do que um simples líder. Ele é o arquiteto de toda a destruição. A história do Rei da Noite é envolta em mistério, mas sabemos que ele foi o primeiro a ser transformado pelos Filhos da Floresta, tornando-se a personificação do inverno eterno. Sua missão de exterminar a vida parece ser uma vingança pela sua própria transformação,
e sua conexão com o gelo é tão forte que ele pode controlar o clima e até transformar criaturas gigantescas, como o dragão Viserion, em armas de gelo. Sua derrota em Winterfell, após a batalha épica contra as forças vivas, marcou o fim de sua ameaça, mas a sombra de seu legado permanecerá por muito tempo em Westeros. Por fim, os Caminhantes Brancos não são apenas antagonistas, eles representam o medo primitivo e o desconhecido. Eles são a manifestação física de uma força que transcende a compreensão humana, algo muito maior e mais antigo do que qualquer reino ou batalha por poder. E é por isso que sua história ressoa tão profundamente com os temas centrais de Game of Thrones. A luta contra os Caminhantes Brancos não é apenas uma batalha entre o bem e o mal. É uma luta pela sobrevivência contra uma força implacável e inevitável. Eles são um lembrete constante de que, em um mundo dividido por conflitos humanos, há perigos que nenhum exército ou trono pode enfrentar sozinho. No final, a história dos Caminhantes Brancos é uma lição sobre a fragilidade da vida e a necessidade de união frente ao desconhecido.